Boa noite. Nossos adoradores estão chegando, né? Estamos felizes por estar na casa de Deus. E a você também que parou para ouvir, para estudar a palavra do Senhor, também que Deus te abençoe e que nós possamos ter um momento especial na presença de Deus. Sejam bem-vindos, né? E nesse momento a gente vai cantar. Vamos cantar o primeiro hino, que é o 108. Foi por você também. Nós colocamos de pé daí, certo? Aí daremos início ao nosso culto. Foi por nós que Jesus passou todo aquele sofrimento, mas Ele venceu. Então, nós vamos vencer também dentro da confiança e esperança no Senhor. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, nós estivemos na Tua presença o dia todo. Em especial, o Senhor cuidou de cada um. E agora estamos aqui na Tua casa de adoração. Pedimos que o Senhor seja com os adoradores que aqui estão, com os que estão nos assistindo pela mídia. E abençoa também, Senhor Jesus, o Lucas, vai explanar o plano da salvação, como o Senhor nos ama e como o Senhor quer nos pertinho do Senhor. Perdoa os nossos pecados, abençoa as ofertas que serão depositadas no gasofilácio, e que os adoradores sejam abençoados ricamente. Pois te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão.
nós devolvemos como prova do nosso amor. Quero cumprimentar vocês que estão aqui nesta noite e também aos que nos assistem pela internet. Sejam bem-vindos e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Como você sabe e tem acompanhado através deste canal e também aqui presencialmente, esta igreja tem dado continuidade à série sobre o livro Grande Conflito. E semanalmente, aos domingos, tem sido feito uma breve exposição sobre os tópicos principais de cada um desses capítulos. Esta noite nós estaremos considerando, portanto, o capítulo 29 desse livro, intitulado Por que existe o sofrimento? Antes de nós abrirmos este livro, e portanto a Bíblia, gostaria de apresentar uma breve consideração em relação ao acesso a esse livro. Você que está em casa, você pode acessá-lo livremente e gratuitamente através do site ellenwhite.cpb.org.br/O Grande Conflito. Através desse endereço que eu acabei de falar, você poderá acessar ao índice de cada um desses capítulos. Eu vou repetir: Ellen White, Ellen é com 2 L's e N ao final, ellenwhite.cpb.com.br. E dessa forma você poderá acessar ao índice e, portanto, ao capítulo que estamos considerando esta noite. Nós não estaremos expondo na íntegra este capítulo, justamente porque o objetivo é estimular você a ler esse livro, a estudar esse livro e a compreender a mensagem que o mesmo gostaria de transmitir. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia ou o aplicativo da Bíblia em seu celular, em Isaías capítulo 53. Vamos ler a partir do verso 2, na última parte. Isaías capítulo 53, a partir do verso 2, na sua última parte. Isaías 53, a última parte do verso 2 em diante, nós lemos o seguinte: Não tinha uma boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías é um dos profetas do Antigo Testamento que mais se destaca em relação às profecias messiânicas. Cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus a este mundo, ele profetizou acerca de diversos aspectos sobre a missão e a obra de Jesus. Cristo também é conhecido pelo ponto de vista do profeta Isaías como sendo também o servo do Senhor, capítulo 42. Em outros capítulos, a profecia ela se divide em dois aspectos: a profecia clássica e a profecia apocalíptica. Sendo que aqui em Isaías, a profecia clássica é aquela que se destaca, pois ela tem em diversos momentos um cumprimento em duas épocas distintas. Isaías, dessa forma, profetiza o retorno dos judeus após o cativeiro babilônico, ao falar sobre a nova terra. Ao mesmo tempo em que ele também fala sobre o retorno à nova terra após o milênio. É uma característica da profecia clássica. Diferentemente da profecia apocalíptica, cujo cumprimento só acontece uma única vez na história. Isaías também fala sobre o rei Ciro, 700 anos antes do seu surgimento. Por conta dessa profecia e também pela menção ao nome, os críticos modernos chegam a afirmar que, inclusive por conta da cultura israelita, dessa questão de nomes comuns como José, Maria, o próprio nome Jesus também era muito comum entre os judeus, de que houveram até 3 indivíduos diferentes chamados Isaías e que esses 3 teriam escrito este livro em épocas distintas. No entanto, esta afirmação não se sustenta por conta da literatura em si, por conta da forma como o livro foi escrito e também porque os profetas do Antigo Testamento se destacavam em relação ao dom profético. A crítica moderna busca relativizar o próprio dom profético em si, a própria característica de profetizar com uma grande quantidade de anos de antecedência. Foi a característica do livro de Daniel, inclusive. No seu último capítulo, os versos finais, Daniel é orientado para que o seu livro seja fechado e selado, porque os acontecimentos que estão ali profetizados são para ainda um tempo muito distante. Dessa forma, a crítica ou a acusação de que o autor de Isaías não teria sido o mesmo, não se sustenta. Ao afirmarem que teria que ter sido uma pessoa de uma época posterior, como foi o caso do retorno dos judeus do cativeiro babilônico, ou uma pessoa que viveu ainda em um tempo posterior. Isso não se sustenta.
Dessa maneira, Isaías, ele é pródigo em afirmar a respeito da natureza de Jesus. No capítulo 7, por exemplo, não há espaço para nenhuma outra pessoa, como é o caso do capítulo 14, em que ele fala tanto do rei de Tiro quanto de Satanás. No contexto da perversão do seu caráter ainda no céu. Quando ele fala que o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, não existe espaço para descrever outra pessoa com essas mesmas descrições. No capítulo 53, Isaías fala a respeito de pregação. Quem creu na nossa pregação? Os profetas de Deus, eles se destacaram por conta da pregação. No caso de Isaías, esta pregação era contextualizada entre o próprio povo de Deus. Isaías não foi enviado para outras nações. Geralmente somos convidados pelas diferentes comissões apresentadas por Cristo nos evangelhos, que nós precisamos pregar ao mundo, a outras nações, precisamos pregar a outras pessoas que ainda não conhecem sobre Jesus. Isaías foi chamado por Deus para chamar o seu próprio povo ao arrependimento. No capítulo 1 ainda percebe-se que havia um grande sincretismo religioso. Ao longo dos dias eram declaradamente idólatras, segundo os costumes das nações ao redor. E nos momentos em que era indicada a adoração a Deus, eles estavam também no santuário. Uma adoração hipócrita. E que, lamentavelmente, acaba servindo para ilustrar a realidade de muitos cristãos da atualidade. Coração dividido entre Deus e os próprios gostos. Aquilo que mais nos atrai neste mundo. É lamentável, mas é a realidade. Porque existe o sofrimento? Diante deste quadro apresentado na pregação de Isaías no capítulo 53, eu não me atrevo particularmente a querer comparar os meus sofrimentos particulares aos sofrimentos de Cristo. Aquilo que ele padece vai muito além daquilo que qualquer um de nós aqui pode passar ao longo de toda a sua vida. O sofrimento é um dos grandes dilemas da humanidade. Se duvidar, um trilema. O filósofo Epicuro, que viveu no passado, ele propõe um dilema. E mais do que um dilema, ele propôs um trilema, ele escreveu isso. E esse trilema se baseia no seguinte: se Deus é amor e também todo-poderoso, por que Ele tolera a existência do mal? Por quê? Por que Ele não acaba com o mal de uma vez? Ou melhor, por que Ele não acabou com o mal quando este apareceu? O mal apareceu, os indivíduos quiseram perverter a ordem no universo, os eliminasse imediatamente. Por quê? Por que deixar que anjos maus fossem pervertidos pelo mal e lançassem outros seres também em sofrimento?
Por que permitir que levassem a efeito os seus planos? E afinal de contas, por que permitir que eu sofra? Permitir que inocentes, tanto seres humanos quanto animais, também sofram. Eu gostaria de pedir a sua permissão nessa noite para afirmar a você que, quando nós refletimos somente no nosso próprio sofrimento e somente nas dificuldades das pessoas que estão aqui ao nosso redor, a nossa visão ainda está muito pequena no que se refere a sofrimento. Eu não tenho propriedade para falar sobre sofrimento do viés da psicologia. Eu não posso tratar o sofrimento mental das pessoas. Eu não tenho permissão profissional para isso e nenhum pastor também o pode fazer. Mas se você sente que tem essa necessidade e que precisa fazer terapia, eu indico que você faça. Mesmo que você não tenha problemas ou dificuldades relacionadas às suas emoções, eu indico que você faça terapia. Para você compreender os seus sofrimentos, as suas tristezas, as suas emoções que às vezes afloram, que às vezes você não consegue ter o controle, eu indico que você faça. Vai ajudar você muito em todas as áreas da sua vida. Não é somente desabafar e contar problemas pessoais, vai além disso. Se for o caso, eu posso até indicar excelentes profissionais para você. Sofrimento do ponto de vista bíblico é uma outra esfera. É causado pelo pecado. E nesse momento nós adentramos aqui ao capítulo do o grande conflito. O grande conflito, escrito por Ellen White, que escreveu mais de 100.000 páginas ao longo de toda a sua vida, é uma obra de grande importância. O grande conflito, mais do que o próprio título em si, é um tema que trata sobre a guerra entre Jesus Cristo e Satanás, que se estende ao longo de milênios desde o seu início no céu até o fim, até o momento em que os remanescentes fiéis a Deus serão levados ao céu por ocasião do segundo advento. E o mundo será destruído e depois recriado. Destruído no sentido de ser renovado, mas não vai ser reduzido a pedaços. Quanto à razão para escrever o livro Grande Conflito, ela mesma relata o seguinte: nesta visão em Lovett Grove, que aconteceu em 1858, a maior parte do assunto do grande conflito que eu tinha visto 10 anos antes foi repetido e foi me mostrado que eu deveria escrever isso. Segundo a carta 56 de 1911, ela valorizava esse livro acima da prata e do ouro. E recomendou que esse livro fosse distribuído a todos. A todos. Todos são todos. Ellen White, diferentemente do que
muitos afirmam, nem sempre escreveu objetivando que suas declarações fossem entregues apenas para adventistas do sétimo dia. Existem declarações, existem narrações que são dirigidas a todas as pessoas. É lógico que existem conselhos que são direcionados mais especificamente a membros adventistas do sétimo dia. Mas este não é o caso do livro Grande Conflito. Grande parte da primeira metade do livro é dedicada ao conflito histórico entre catolicismo romano e o protestantismo. Ela escreve que o papado apresentou nesse período uma forma corrupta de cristianismo, a começar a partir de Constantino I. Foi combatido apenas pelos valdenses e outros pequenos grupos, ainda na Europa, os quais preservaram uma forma autêntica de cristianismo. Pessoas essas que já foram apresentadas aqui. A segunda metade desse livro é profética e visa o ressurgimento da supremacia papal, juntamente com o governo civil dos Estados Unidos, o qual formará a imagem da besta, constituindo-se assim o protestantismo apóstata. Havendo, portanto, uma grande perseguição profetizada aos guardadores do sábado, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Isso também é sofrimento. Como eu já estava afirmando antes, segundo o ensinamento da palavra de Deus, o sofrimento é causado pelo pecado. Pode ser dividido em diversas categorias e subcategorias. Diversos autores, tanto religiosos quanto clássicos, entenda-se, autores não religiosos, tratam de alguma forma sobre o assunto do sofrimento. O sofrimento existe em todas as esferas sociais. O sofrimento existe na igreja. O sofrimento existe na rua. O sofrimento acontece quando as guerras eclodem e as pessoas precisam se combater. E, lamentavelmente, os resultados são devastadores e podem ser vistos não apenas na destruição da infraestrutura de diferentes locais do mundo, mas também por conta da perda de entes familiares. O sofrimento também, infelizmente, está presente dentro de cada uma das famílias. Eu jamais conheci família alguma que nunca tivesse vivenciado qualquer forma de sofrimento. É dessa forma que existem tantos conselhos, tantas orientações e tantos ensinamentos na palavra de Deus que normatizam as relações entre as pessoas. Sobretudo as relações entre familiares. Deus sempre visou bom relacionamento entre pessoas de seu próprio povo. Quando se refere à família, nós temos orientações de respeito entre pais e filhos e pais. Respeito e fidelidade entre marido e esposa, e vice-versa, evidentemente.
E não é necessário ir muito a fundo para entender declarações bíblicas como aqui Deus odeia o divórcio. Gera sofrimento. Não somente entre pessoas que se separam, mas principalmente nos filhos. São os que mais sofrem. São os que mais desejam que exista a união familiar, unidade familiar. Todos estes são exemplos de sofrimento. Além de sofrimentos também em ambiente de trabalho e tantos outros. Este mundo, queridos, está mergulhado inteiramente em pecado. Muitas vezes a Deus é atribuída a causa do mal e do sofrimento. A questão é que, simplesmente, a única coisa que Deus fez, falando em termos simples, foi criar e dar liberdade. Porque Ele simplesmente queria que suas criaturas o adorassem e o servissem por sua própria vontade. Quando consideramos o sofrimento, nós estamos diante de um grande mistério. Assim como o próprio pecado é um mistério. Alguém aqui já conheceu alguma pessoa que fosse capaz de explicar satisfatoriamente, pelo menos, o mistério do pecado? Como que algo dessa natureza, extremamente maligna, poderia surgir no coração de um ser perfeito, sem qualquer tipo de defeito? Afinal de contas, era um ser que vivia na imediata presença de Deus. Depois de Cristo, foi o mais honrado entre todos que foram criados por Ele. É possível explicar isso? Não. Essa explicação não existe na palavra de Deus. E permita ser franco com você que está me assistindo pela internet. Essa explicação não é necessária. Não é necessária. Não existe nenhuma garantia, nem mesmo de que, depois que Cristo vier e formos com Ele ao céu, teremos essa explicação. Mas ainda assim ela não será necessária. Porque a provisão que Deus fez a todos nós é muito melhor do que isso. Quando nós consideramos o infinito amor de Deus, qualquer outra explicação torna-se desnecessária. Nós só vamos querer saber de uma coisa: do amor de Deus. Apesar disso, existem muitas pessoas que estão vivendo com sua mente mergulhada em incerteza e dúvida. E por causa disso, elas estão completamente cegas para as verdades expostas pela palavra de Deus. E por causa disso, ficam se esforçando para querer esquadrinhar, para querer explicar, para querer entender aquilo que a palavra de Deus não revela. Aquilo que Deus nunca revelou.
e não encontram solução para as suas necessidades. Demonstram disposição para dúvida, para astúcia. E dessa forma, utilizam-se de tudo isso como desculpa para rejeitar as mais claras verdades das Escrituras Sagradas. É lamentável. Também existem outras pessoas que deixam de ter uma compreensão satisfatória quanto ao grande problema do mal, por causa da tradição e da interpretação errônea das próprias Escrituras. E dessa forma, o ensino da Bíblia fica obscurecido. E o caráter de Deus não é compreendido da forma como é exposto pela Bíblia. E dessa forma, os princípios do governo de Deus em relação a como lidar com o problema do pecado não são devidamente compreendidos. Queridos, nós não devemos perder tempo procurando explicar aquilo que a Bíblia não revela. Em Deuteronômio 29, nós temos uma afirmação clara e contundente, sobre a qual nós não precisamos raciocinar. As coisas encobertas são ou pertencem somente ao Senhor nosso Deus. Mas que são reveladas, elas são nossas e também dos nossos filhos por toda a posteridade, por todas as gerações. Um exemplo de uma afirmação clara, simples e clara, além de objetiva, que a palavra de Deus faz. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Qual é a dúvida em relação a isso? Não, mas quem sabe? Será que é o sétimo dia mesmo? Mas não poderia ser um outro dia, não. Afinal de contas, eu trabalho tanto durante a semana, não tenho tempo para descanso. Trabalho de segunda a sábado, então, quem sabe o sábado não poderia ser o domingo? Em outros casos, a mesma afirmação poderia ser relativizada a ponto de existir uma hermenêutica completamente duvidosa em relação ao assunto do descanso. Não, o sábado tem um princípio moral e um cerimonial, afirmam diversos movimentos pertencentes ao cristianismo atual. E, inclusive em suas confissões, isso também, em suas confissões de fé, isso está registrado. O princípio moral é o princípio do descanso. Você tem que descansar, independente do dia. E o princípio cerimonial é que você tem que escolher um dia. Qual é a necessidade de uma interpretação dessa natureza, sendo que a palavra de Deus é tão clara ao afirmar que o sétimo dia é o sábado do Senhor? E por conta disso as pessoas vão se distanciando da palavra de Deus, automaticamente se distanciando do próprio Deus. E esse distanciamento causa sofrimento.
A partir do momento que nos distanciamos de Deus, nós estamos dessa forma vivendo na prática do pecado. Nós ainda não estamos devidamente convencidos, muito menos convertidos em relação à necessidade de nos aproximarmos de Deus, porque Ele se aproximou de nós primeiro. Então nós precisamos decidir isso. Mas por conta de decidimos não nos aproximar de Deus e eventualmente rejeitarmos o ensinamento da palavra de Deus, nós passamos a viver por nossa própria conta. E isso causa sofrimento. É lógico que não podemos esquecer da realidade de que existem sofrimentos que outras pessoas causam a nós. É lógico que isso acontece. Não podemos nos esquivar da realidade que também somos vítimas de ações, de injustiças praticadas por outras pessoas. É lógico. E tudo isso é porque nós temos, e outras pessoas também têm, liberdade. Desde o início, inclusive aos anjos celestiais, Deus deu liberdade, como dito há pouco, porque Deus deseja que todos o adorem em liberdade, por sua própria iniciativa, porque tiveram contato, porque tiveram um relacionamento com Deus de amor, e porque desejam estar ao seu lado, porque querem estar com Ele, porque não foram obrigados a isso, não foram manipulados. Sabe, queridos, se existe uma pessoa em todo o universo criado por Deus, que é contrária a qualquer tipo de manipulação, e manipulação, entenda-se, engano, é o próprio Deus. Ele tolerou durante cerca de 4.000 anos, não só a existência do mal, mas também que o mal levasse o Filho de Deus até a cruz, para que finalmente as criaturas do céu, os anjos e as demais criaturas em outros mundos pudessem entender por si mesmas o verdadeiro caráter daqueles que haviam iniciado a rebelião no céu. Por que não destruir aqueles que, e principalmente aquele que arquitetou a rebelião no céu e trouxe essa rebelião para a terra? Porque isso geraria dúvidas na mente de outras criaturas. E as sementes do mal que foram plantadas ainda no céu, elas germinariam em outros mundos. Vocês têm ideia do que seria a rebelião em múltiplos mundos? O que teria que ser feito para resolver o problema de uma rebelião a nível universal? Por isso, queridos, nós não podemos pensar em pecado e sofrimento apenas do ponto de vista terrestre, porque não está circunscrito a isso. O pecado é um problema universal e precisa ser resolvido desse ponto de vista. Por isso, não teria como destruir os rebeldes imediatamente. E assim era necessário também resolver o problema das acusações que foram feitas contra Deus.
Acusações estas que chegaram ao ponto de afirmar que a lei de Deus privava os seres celestiais da sua liberdade. Paulo afirma no Novo Testamento que a lei de Deus é santa, justa e boa. Mas as afirmações de Lúcifer não foram estas. A afirmação dele era que esta lei deveria ser totalmente revogada e que os seres celestiais deveriam viver por sua própria conta. Que se eles não tivessem sido acusados de estarem se rebelando contra a ordem existente no céu, eles não teriam se rebelado. Mas sabe o que é interessante? A rebelião no céu acontecia antes de se tornar totalmente manifesta, era na surdina. Na surdina. Naquele propósito de convencer outros e mais outros anjos a aderirem à rebelião contra Deus, tudo era feito assim por debaixo dos panos, nada público, era no tete a tete, no boca a boca. Parecia que era como se fosse possível que Deus não estivesse sabendo de nada do que estava acontecendo. Enquanto isso, Lúcifer e os demais anjos, convencidos sobre a rebelião contra o governo de Deus, ainda continuavam prestando culto a Cristo. Como se nada estivesse acontecido. Nossa, que maravilha. Tudo seguia como se estivesse na mais absoluta e perfeita ordem. Enquanto isso, e foi dessa mesma maneira que Satanás trouxe a rebelião para este mundo, do mesmo jeito. É interessante notarmos que no meio cristão acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Por vezes existem rebeliões contra até as autoridades eclesiásticas constituídas. E estas acontecem seguindo o mesmo processo. O mesmo processo. Acusações, como se, não, as autoridades da igreja não precisam ficar sabendo disso, mas você precisa entender que o seu pastor e os demais pastores estão escondendo a verdade de você. Eles estão escondendo que Deus é isso, Deus é aquilo, que Cristo é isso, Cristo não é aquilo. E disseminam heresias, disseminam misticismos, que nós estivemos inclusive estudando na semana passada, na lição, relativizando a palavra de Deus, e dessa forma procurando convencer pessoas à rebelião. Não, você não precisa comentar com ninguém isso não que eu estou te falando. Você percebe o caráter de covardia? Isso começou no céu. Mas a partir do momento que Lúcifer e os demais anjos são
demonstrados em sua rebelião diante de todos os seres celestes, aí finalmente Lúcifer afirma o seu desdém para com a lei de Deus. Essa lei priva da liberdade. Você já ouviu alguém falando isso? Não, essa lei de Deus aí é muito antiga. Moisés escreveu ela em tábuas de pedra. Muito antiga. Se realmente fosse uma coisa que valesse a pena ser vivida, não seria tão antiga. Talvez ela estaria num arquivo digital de computador. Por que nós precisamos obedecer a algo que foi dado há tanto tempo assim? Por que nós precisamos ler e estudar um livro que foi escrito durante 1600 anos, mas a sua última escrita foi há mais de 1900 anos? Pode parecer ridículo, mas é esse o tipo de desculpa que é a mais frequente de ser ouvida em relação à lei de Deus, em relação às Escrituras Sagradas. Como que nós podemos apresentar Cristo a essas pessoas? Como elas podem ser convencidas e ainda mais convertidas em relação à sua necessidade de obedecer a Deus e sua lei? E também a necessidade de ler e estudar a Bíblia. Como? Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo. Isso, ao mesmo tempo, já está tão batido. Quantas pessoas afirmando a respeito do Espírito Santo aqui, Espírito Santo ali, mas na prática, ele não é compreendido, porque aquilo que está revelado na Bíblia nem mesmo é estudado. Nem mesmo é estudado. Infelizmente, o tempo que passamos com Deus por dia, por vezes é bastante limitado, porque nós acabamos sendo consumidos por nossas atividades diárias. Uma das coisas que eu mais escutei é: eu não tenho tempo para estudar. Ou, isso aqui é muito difícil de ser entendido. Sendo que na própria Bíblia nós temos o conselho de que, se nós não estamos entendendo alguma coisa, o Espírito Santo pode nos ajudar. Porque ele não só dá testemunho de Cristo, mas também ele faz lembrar aquilo que Cristo ensinou. Em João capítulo 16, verso 13. O Espírito Santo não é apenas aquela pessoa que concede o poder para evangelizarmos as pessoas e levá-las até os pés de Jesus. Ele também é um grande ensinador. E nos ajuda a lembrar dos ensinos de Jesus. Queridos, nós temos liberdade. Nós temos liberdade. A mesma liberdade que Deus deu aos seres celestiais, nós temos hoje. Nós podemos aceitar a Jesus, nós podemos rejeitar a Jesus. E a mesma coisa acontece em relação à igreja. A partir do momento que uma pessoa entende que este aqui não é o caminho que deve seguir, ou simplesmente porque não tem mais vontade, ela tem o direito de procurar a liderança da igreja e dizer: eu não quero mais ser membro desta igreja. E sabe o que é interessante? Ela não precisa
nem se explicar. Ela só pode aparecer e dizer: eu não quero. Pronto. Eu quero viver a minha vida. E a única coisa que vai ser declarada a respeito dessa decisão, aqui mais publicamente, aos membros da igreja, é que a pessoa decidiu renunciar ao seu status de membro por questões pessoais. Isso não é publicado. Temos liberdade. Mas essa liberdade precisa ser aproveitada devidamente. Porque a partir do momento que esta liberdade está distante da lei de Deus, ela não só se torna libertinagem, como se afirma, ela causa sofrimento, causa dor. A lei de Deus foi dada para que possamos viver em liberdade. Liberdade do quê? Do sofrimento causado pelo pecado. Isso significa que, se nós obedecemos à lei de Deus, nós nunca mais sofreremos? Eu não falei isso. Isso também não está na palavra de Deus. Cristo nunca ensinou uma coisa dessas. Pelo contrário, Ele afirmou que, não, eu mesmo sofri. Eu mesmo sofri. Não pensem que vocês são melhores do que eu nesse sentido, se quiserem ser meus discípulos. Não pensem. Mas a partir do momento que decidimos por Cristo, sentimos a alegria da salvação. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não sou perfeito, e sempre soube disso. Mas se tem uma coisa que dificilmente algum sofrimento pode tirar, é a alegria da salvação. A alegria da salvação. E é essa alegria da salvação que traduz o amor de Deus, um amor grandioso e infinito. É isso que faz querer obedecer à lei de Deus por vontade própria. Nós vamos cantar a tua lei. E que essa também seja a sua decisão, de obedecer a Deus e a sua lei por vontade própria. Não se sinta obrigado. Faça isso porque você quer mesmo, por sua livre e espontânea vontade. Que Deus abençoe a sua decisão. Vamos ficar de pé e vamos cantar então? Verdadeiro
Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e também pela tua compreensão conosco. Muitas vezes o sofrimento nos leva a agir de forma impulsiva. E por vezes nós criticamos e condenamos o Senhor por conta daquilo que nós sofremos na vida. Nós podemos ter a certeza de que o Senhor compreende e não julga por conta dessas afirmações impensadas que fazemos neste momento. Também, Senhor, agradecemos pelo grande presente que o Senhor nos deu, a grande provisão para resolver o problema do sofrimento, de forma que nós não precisamos explicar a origem do pecado, a origem do mal. A única coisa que nós precisamos saber é que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele resolveu esse problema. E nós não precisamos mais ter preocupações quanto a isso. Nós te agradecemos, Senhor, por cada uma dessas coisas, cada uma destas bênçãos. E, por favor, nos conceda do Espírito Santo, para que possamos, dessa forma, compartilhar esta grande oportunidade, esta grande bênção com outras pessoas. Assim como mendigos que recebem do pão e que vão até outras pessoas para explicar a elas como obter desse pão. Por favor, Senhor, nos acompanhe em segurança a nossos lares. Abençoa esta igreja, cada uma de suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor.